Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu vou começar falando de economia. Olha só, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram ontem suas taxas básicas de juros da economia, no dia que é conhecido como a super quarta. A taxa brasileira foi mantida em 13,75%, que é o maior patamar desde 2017. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o Copom informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa com problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. O texto menciona incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal que está em elaboração pelo governo, mas elogia a recente reoneração parcial da gasolina e do etanol. A taxa Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a quinta vez seguida que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. Já o Banco Central dos Estados Unidos elevou os juros em 0,25 ponto percentual, para um intervalo entre 5% e 5,25% ao ano. Esse foi o 10º aumento consecutivo das taxas básicas de juros do país. O objetivo é enfrentar a inflação, apesar do desaquecimento da economia e da recente crise bancária no país. Uma decisão sobre uma pausa não foi tomada hoje. Na declaração de março, tínhamos uma frase que dizia: o comitê antecipa que algum endurecimento adicional da política pode ser apropriado. Essa frase não está mais na declaração, retiramos. Em vez disso, estamos dizendo que ao determinar até que ponto uma política adicional de firmeza pode ser apropriada para retomar a inflação a 2%, ao longo do tempo, o comitê levará em consideração certos fatores. A principal taxa de juros americana está no nível mais alto desde 2006. Os dirigentes do Banco Central afirmam que vão observar os efeitos das sucessivas decisões para determinar se vão endurecer ainda mais sua política monetária a fim de trazer a inflação para a meta de 2%. E quem quiser receber a restituição do imposto de renda de 2023 logo, precisa se apressar. Isso porque a Receita Federal recomenda que as declarações sejam entregues até a próxima quarta-feira, para o contribuinte ter chance, inclusive, de fazer parte do primeiro lote de pagamentos. O pagamento do primeiro lote de restituição do imposto de renda de 2023 está marcado para o dia 31 de maio. E quem quiser ter a chance de entrar nessa leva, precisa se apressar. Isso porque quem declarar até o dia 10 de maio poderá receber o valor mais rápido. A Receita Federal recomenda o envio até a data, mesmo para aqueles que se encontram na lista de prioridades legais, como é o caso de idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. A entrega da declaração começou no dia 15 de março e o prazo vai terminar no dia 31 de maio. Este ano, uma facilidade para o contribuinte é a declaração pré-preenchida, um formato mais automatizado que facilita o envio das informações. O fisco espera receber até 39 milhões e 500 mil declarações neste ano. Também no dia 10 de maio é a data máxima de envio da declaração para quem tiver interesse em optar pelo débito automático na primeira cota ou na cota única. E como nos outros anos, em 2023, o calendário de pagamentos da restituição é dividido em 5 lotes e os primeiros deles se referem a prioridades legais. E ainda sobre esse assunto, o contribuinte esse ano pode receber o valor da restituição através do Pix. Uma outra novidade que vai facilitar para muitas pessoas. Vale lembrar que a chave cadastrada no banco para receber o valor deve ser o CPF. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o relatório das Nações Unidas chamou atenção para a confirmação do aumento da fome no mundo. É um dado, aliás, alarmante.
O número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave e precisam de ajuda urgente aumentou pelo 4º ano consecutivo em 2022. A informação consta no Relatório Mundial sobre Crises Alimentares divulgado em Roma. O relatório revelou que a fome se agravou em todo o mundo. Cerca de 258 milhões de pessoas em 58 países e territórios sofreram insegurança alimentar em 2022. Entre os motivos estão conflitos, mudanças climáticas, efeitos da pandemia de Covid e a guerra na Ucrânia. 7 países enfrentaram inanição e indigência, ou seja, níveis catastróficos de fome, incluindo o Haiti, o único país do continente americano que figura pela primeira vez nessa lista. A situação é preocupante no Afeganistão, Iêmen, Haiti, Sahel e no Sudão. O relatório é produzido pela Rede de Agências das Nações Unidas, da União Europeia e agências governamentais e não governamentais que trabalham juntas para abordar crises alimentares. E a poucos dias da cerimônia de coroação do rei Charles III em Londres, um enorme ensaio para o evento foi realizado. Mas muitos britânicos questionam o dinheiro público que está sendo gasto. Charles III vai ser oficialmente coroado em Londres no próximo sábado, mas os preparativos para a cerimônia estão a todo vapor. Na madrugada desta quarta-feira foi realizado um grande ensaio da cerimônia rica em tradição, mas que o rei britânico quer mais simples e moderna do que a da mãe Elizabeth II há 70 anos. São esperados 2.000 convidados na Abadia de Westminster, incluindo chefes de Estado, monarcas e membros da sociedade civil, em uma coroação de pouco mais de 1 hora. Em 1953, a cerimônia de Elizabeth II teve 8.000 convidados e durou 3 horas. Em um Reino Unido em plena crise, com a inflação que não fica abaixo dos 10%, uma pesquisa mostrou que para 51% dos britânicos, o evento não deveria ser pago com dinheiro público. Obviamente é uma preocupação. Penso que os organizadores levaram isso em consideração. Acho que as pessoas reconhecem que não se pode ter uma celebração tão elaborada em um cenário de inflação alta. Espero que aceitem. Vamos esperar para ver até o dia, mas não acho que devemos parar ou cancelar só porque a inflação está alta. Apesar de outro levantamento afirmar que 64% dos britânicos dizem não estar interessados na coroação, há quem aguarde ansiosamente pela cerimônia. Nós amávamos a rainha. Ela era uma parte importante da vida pública britânica, e não só daqui, mas do mundo. Então agora parece uma nova fase para nós. E estamos ansiosos para ver o rei Charles no trono. Charles III, cujo papel é meramente cerimonial e sem poder político, chega ao trono em um Reino Unido com múltiplos desafios. Entre eles, as aspirações separatistas em 2 de suas nações, Escócia e Irlanda do Norte, e a revisão do passado colonial e escravista, que levou o novo rei a apoiar uma investigação sobre o papel da monarquia no tráfico de escravos. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!